Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estou muito feliz de poder, mais uma vez, compartilhar com meus amados uma porção da palavra do Senhor. Mas antes de eu trazer essa meditação, queria pedir para os amados compartilhar esse vídeo, comentar e deixar o seu like, para que essa mensagem alcance muitas vidas, para trazer alento para o coração de cada pessoa que está passando um momento difícil, e a palavra ela nos traz conforto e alegria. Amém? Então eu queria meditar com todos Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 em diante, que diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, estamos diante de uma palavra onde eu já queria deixar essa pergunta para você: quem é Jesus? Essa é a pergunta, porque Jesus ele vai chegar, ele está ali, como diz o versículo 1, nas partes de Cesareia de Filipe, e vai interrogar os seus discípulos, perguntando para eles: olha, quem é que as pessoas lá fora, as pessoas por onde vocês andam, por onde vocês entram, onde vocês pregam, o que o povo lá fora estão dizendo sobre mim? Quem sou eu? Para eles, o que eu represento? E os seus discípulos disseram: olha, o povo lá fora estão dizendo que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, e outro diz que tu pode ser qualquer outro, de qualquer outro dos profetas. Então, meus amados, lá fora, as pessoas não conhecem realmente quem é Cristo. Essa é a pergunta de Jesus. De que estão dizendo que eu sou? Quem eu sou? Ou seja, Jesus ele entendia muito bem que entre os discípulos e as pessoas lá fora havia uma grande diferença. Porque os discípulos eles tinham uma intimidade, eles conheciam quem era Cristo, eles tinham uma conversa, um diálogo, uma intimidade. Então, amados, eles eram servos e eles sabiam quem era o seu Senhor. É bem diferente a diferença de um que serve a Deus e de um que não serve. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o mundo não tem o Espírito Santo, porque as coisas, o homem natural, ele não conhece as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o mundo, o Espírito Santo não habita no mundo, mas ele habita nas pessoas que servem a Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos guiar e nos revelar a verdade de Cristo. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, ela é uma Bíblia, é um livro que contém as revelações de Deus. Então é necessário ter um intérprete, e o Espírito Santo é o intérprete das Sagradas Escrituras. Então, meus amados, aquele que não conhece o Espírito, aquele que não tem o conhecimento de Deus, ele não consegue interpretar a Bíblia, porque quem interpreta é o Espírito Santo. Então, há uma diferença muito grande daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então, por isso, a pergunta de Cristo: o que lá fora estão dizendo? Ora, as pessoas achavam que Jesus era João Batista, era Elias ou Jeremias ou qualquer um dos outros profetas.
Louvado seja Deus. É claro que João Batista, diz a Bíblia que um nascido de mulher não teve e nem terá outro maior do que João Batista. Mas João Batista foi um grande profeta, pregou o Evangelho, batizou, fez uma grande obra. Louvado seja Deus. Mas morreu. Foi um homem sujeito a paixões, um homem como qualquer outro. Louvado seja Deus. Elias também, da mesma forma. Jeremias também, mas Jesus não. Jesus não poderia ser qualquer um dos profetas. Jesus não poderia ser João Batista, nem Elias e nem Jeremias, porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, eu tive começo e não terei fim. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É o único nome que pode o homem ser salvo. Então, amado, Jesus é muito mais do que muitas pessoas pensam, louvado seja Deus, do que muitas pessoas acham de Cristo. Mas aí Jesus, ele consegue compreender isso. Ele diz: está certo, não, as pessoas lá fora que não me conhecem, tudo bem. Mas agora eu quero saber, vocês, crentes, vocês servos, vocês discípulos, que me acompanham, que me conhecem, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês acham? O que vocês pensam? Em que vocês acreditam que eu sou? E os discípulos não decepcionaram Jesus. Pedro não decepcionou Jesus. Pedro disse: tu és o Filho, no versículo de número 16, Pedro vai responder e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro mostra a intimidade e o conhecimento que ele tinha de Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Meus amados, se uma pessoa ela tem um amigo que ela tem intimidade, ela conta as coisas para aquele amigo, o amigo conta para ela, ela consegue conhecer aquele amigo, porque ela tem uma intimidade, ela conversa, ela tem um diálogo, ela se acompanha com aquela pessoa, então ela consegue compreender e conhecer quem é aquela pessoa. Mas quando alguém só conhece pelo que ouve falar, ela não consegue conhecer verdadeiramente aquela pessoa. Ela não consegue ter uma intimidade com aquela pessoa, porque ela só conhece porque ouviu falar, ouviu passando, ouviu comentar sobre ela. É diferente de uma pessoa que acompanha outra, que conversa com a outra, que tem diálogo. Assim também, irmãos, é com Jesus. Para nós termos um conhecimento quem é Deus, nós temos que ter um diálogo. E como é que nós temos um diálogo com Deus? Através da oração, através do jejum e através da leitura da palavra. Quando estamos lendo a palavra, Deus está conversando conosco, está falando conosco. Quando nós estamos em oração, nós estamos conversando com Deus. Quando nós estamos jejuando, nós estamos se aproximando do Criador. Irmãos, e para conhecer a Deus tem que ter essa intimidade, tem que procurar conhecer quem é Deus. Então há uma pergunta nesta passagem bíblica: quem é Jesus para você que está me escutando? Para muitas pessoas, Jesus é um bom Deus. Deus é bom. Para muitas pessoas, ela só entende que Deus é bom e que Deus vai fazer tudo para ela, sem ela fazer nada. Para muitas pessoas, Deus é um Deus bom, que ela pode fazer tudo de errado e no final das contas ela vai para o céu. Para muitas pessoas, Deus, ele é um Deus tirano, é o contrário. Para muitas pessoas, Deus é um Deus tirano, ou seja, um Deus que impõe muitas regras, louvado seja Deus, para que a pessoa tenha uma intimidade com eles. Mas não é verdade. Meus amados, tudo tem regras, tudo tem limitações. Na sua casa, tem regras. Se alguém chegar lá e fazer o que você não gosta, você não vai aceitar. No colégio, no trabalho, no hospital, em todos os lugares que você há um convívio social, tem regras, tem limitações.
E você não acha que isso é uma ditadura. Você não se considera dentro da sua casa que você é um ditador. Então Deus também não é um ditador. Deus coloca regras para que nós possamos seguir, obedecer, porque Ele nos ama e Ele quer que nós sejamos salvos. As coisas de Deus não é bagunça. Para muitas pessoas também, Deus nem existe. Para muitas pessoas, Deus é apenas uma fantasia. Para muitos, Deus é um mito que criaram, que o mundo existiu de um planeta que explodiu. Isso não é verdade. Deus existe e está perto da sua criação. Mas sabe quem é Deus? Deus é um Deus criador. Primeiramente, Ele é um Deus criador de todas as coisas. Segundo, Ele realmente é um Deus bom. Mas terceiro, Ele é um Deus justo, um Deus que se ira, um Deus que cumpre suas promessas também. E tudo isso que estamos passando nessa terra, irmão, hoje com esse coronavírus, com essa pandemia, com tudo isso, pessoas sofrendo, é a justiça de Deus que está operando nesta terra. Então, meu querido que me escuta, você que ainda não serve a Deus, que não tem essa intimidade e que não conhece, porque muitas pessoas, se a gente perguntar em todos os lugares, as pessoas dizem: eu conheço Deus, eu amo Deus, eu tenho Deus. Isso não é verdade, não se iluda com isso. A Bíblia mostra regras. A Bíblia primeiro ela diz que nós temos que aceitar Jesus como Salvador. Está lá em Romanos capítulo 10. A Bíblia diz que se com a tua boca confessar o Senhor, tu serás salvo. É necessário você confessar com a boca. Lá em Marcos está dizendo também que você tem que crer que Ele é o teu Salvador e ser batizado. Apocalipse 3:10 está dizendo que você tem que ser fiel a Ele até a morte e depois receberá a coroa da vida, ou seja, a salvação. Então Deus é este, Deus é bom, mas Deus é justo também. Não se iluda que você vai receber a salvação de qualquer maneira. Não se iluda que da maneira que você está, você vai estar agradando a Deus, que da maneira que você está, sem fazer nada, praticando o que é contrário à palavra de Deus, você vai ser salvo. Não se iluda com isso. Você precisa se entregar para Jesus. Isso tudo que nós estamos passando é um chamado de Deus. Deus está chamando a sua atenção. Não se iluda, não, eu tenho Deus. O que você tem feito para Deus? Para você ter Deus, você precisa chegar a Ele, ter intimidade. Você não conhece alguém só quem você ouvir falar, não. Só porque os seus pais ou alguém ou algum pregador já pregou para você e você disse que conhece a Deus, que você tem Deus, não. Vai muito mais além disso. Você precisa buscar. Você precisa se entregar, primeiramente aceitar Jesus. Depois nós aceitamos Jesus, passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Aceite Ele. Aí você vai ter alguém na sua vida que vai te guiar e mostrar o caminho que você deve seguir. O caminho é Jesus. Então, amados, Jesus não é um qualquer, como muitos pensam. Que Jesus foi aquele que morreu na cruz do Calvário e pronto, só isso. As pessoas muitas vezes veem isso só porque vem algum filme no final do ano, o filme de Jesus, mas não procura ler a Bíblia, não procura conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Jesus não é aquele simples homem que foi lá na cruz, pregaram Ele e Ele morreu, e você não sabe qual o sentido de tudo isso. Tem algo muito mais forte do que isso. Você precisa conhecer quem é Jesus. Muitos pensam que Jesus só é bom e que Ele vai fazer tudo para você sem você fazer nada. Você vai ficar em casa e Jesus vai trabalhar dia e noite em prol da sua vida. E o que você está fazendo para Ele? Não se iluda, meu irmão. Não se iluda. Você se esforça para tudo na sua vida, mas quando você chega nas coisas de Deus, você se acomoda.
porque você acha que tem alguém que está trabalhando. Jesus não é escravo de ninguém, não. Ele morreu na cruz para te tirar da escravidão de Satanás. Agora é hora de você fazer a sua parte e procurar conhecer quem é Jesus, como Pedro conhecia. O povo lá fora responderam que ele era João Batista porque não conhecia quem era Jesus. Muitas pessoas se perguntar, ela vai dizer que Deus foi aquele que criou o mundo, mas ela não conhece de perto. Ela só conhece isso porque ouviu falar, mas ela não tem intimidade, ela não sente a presença dele, ela não conversa com ele, ela não conhece outras coisas se perguntar sobre ele. Isso não é ter intimidade, isso não é conhecer. Isso é ouvir falar, é diferente. Você precisa conhecer Deus pessoalmente, porque a salvação ela é individual. Pedro respondeu quem era Jesus porque ele tinha intimidade com ele, porque ele conhecia de perto, porque ele buscava ele. É diferente. As pessoas disseram que ele era Elias, João Batista, Jeremias ou qualquer um dos outros profetas porque não tinha intimidade com ele, não conhecia ele verdadeiramente. Você precisa conhecer Deus na sua vida. A solução para o teu problema é Jesus. Quantas vezes você se reclama, se maldiz, se reclama da tua vida, que as coisas estão mal, que as coisas não andam direito, e você muitas vezes até culpa Deus. Deus não está vendo, Deus está vendo tudo isso. Mas muitas vezes Deus não opera na sua vida porque você quer que Ele faça tudo por você e você não faz nada por Ele. Você não se entrega para Ele, você não busca conhecer Ele, você não se esforça, não tem preguiça até de ir para a igreja. Alguém te convida e você inventa qualquer desculpa, mas quando é para as coisas do mundo, você não tem desculpa. Você está brincando, achando que no dia do arrebatamento você vai subir sem fazer nada para Jesus. Você está achando que quando chegar o dia da tua morte, Deus vai te perdoar, Deus vai te salvar sem você fazer nada para Ele. Não se iluda a respeito disso. Você não tem desculpa para as coisas do mundo. Você não tem desculpa para a diversão. Você não tem desculpa para as coisas banais deste mundo. Mas quando é para ir para a casa do Senhor, quando é para ir orar, quando é para ler a Bíblia, quando é para jejuar, quando é para fazer algo para o Senhor, você não quer fazer nada para Ele, mas na hora que você precisa, está passando um momento difícil, você quer que Deus opere na sua vida. Deus não é criança, Deus não é menino. Deus não vai entrar nessa sua aí, achando que Deus é obrigado a fazer tudo que você não quer fazer nada para Ele. Não se iluda, não viva de balela, não viva de ilusão. Jesus é real. Jesus é bom, mas Ele é justo também. Deus não faz nada de mão beijada sem ninguém fazer nada para Ele, não. É hora de se entregar para Jesus e deixar de brincar. Jesus está voltando. As coisas estão nos apertando. As coisas estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo. Não é hora mais de nós fazer ouvido de mercador com a palavra de Deus. Não é hora mais de nós estarmos se escondendo e fazendo-se de que não é comigo essa palavra. Não é hora mais de você estar dizendo, olha, eu estou sofrendo, o que é que está acontecendo? É porque você não tem feito nada para o Senhor. Como é que Deus vai fazer por você? Te entrega para Jesus e faz algo para Jesus, para você ver se Deus não vai operar na tua vida. Se você buscar a Ele, Ele vai se deixar achar. Se você se entregar para Ele, Ele vai fazer algo diferente na tua vida. Muitos estão deixando passar desapercebido a presença de Deus, mas Pedro não deixou. Muitos estão desapercebidos, aleluia, com as cores de Deus. Narra em Lucas 24:13, uma passagem bíblica, que quando Jesus ele morreu e ele já tinha ressuscitado, o discípulo ainda não estava acreditando que ele tinha ressuscitado, as mulheres já tinham ido lá, comprovado que ele tinha ressuscitado, mas eles ainda não acreditavam. E ele estava, dois deles, caminhando rumo a uma aldeia chamada Emaús. E de repente Jesus se aproxima deles e vai conversando com eles, mas não conhece que era Jesus. Eles pensavam ser um forasteiro. E a Bíblia diz que aquele forasteiro pergunta o que é que estava conversando. Ele diz, olha, nós estamos conversando e falando sobre um certo Jesus que veio dizendo que ia trazer paz a Israel, que ia ser o Salvador de Israel, que veio para trazer paz ao mundo, mas ele morreu e não ressuscitou.
Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Jesus começou a conversar com eles, começou a pregar a palavra para eles, até chegar em Emaús, e eles ainda não conheciam, não tinham percebido que era Jesus. Aí eles pediram que aquele homem cujo entendimento deles era um forasteiro, que ficasse com eles para comer com eles. E enquanto eles estavam comendo, Jesus abençoou aquela comida, repartiu, e aí foi que eles perceberam que era Jesus. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Jesus está bem pertinho de você. Jesus está tão interessado em mudar a tua história, a tua vida. Jesus tem feito de tudo para chamar a tua atenção, e você está igual ao discípulo. Não percebe. Não consegue enxergar as maravilhas de Deus, porque a tua mente, o teu coração e a tua visão está fitada em coisas banais, em coisas insignificantes. Está se iludindo com coisas que não vai te levar a canto nenhum, a lugar nenhum, a propósito nenhum. Enquanto que Jesus está bem pertinho de você, falando contigo, querendo mudar a tua história, mudar o teu eu, te fazer uma pessoa feliz, completa, uma pessoa transformada, uma família cheia da presença dele, e você está disperso, e você ainda nem se toca, a tua ficha não caiu. Te liga, enquanto Jesus está por perto, vai chegar um dia que você não vai ter mais essa oportunidade. Aproveita essa palavra, te reconcilia com Deus se você está afastado. E você que ainda não conhece a Deus, busque essa intimidade assim como Pedro. Conhece quem é Jesus verdadeiramente. Se você buscar Jesus, eu te faço um ultimato. Procura conhecer quem é Jesus de perto, e você vai se apaixonar por ele, e nunca mais vai querer largar ele. Você não vai se decepcionar com ele. O homem, o amigo, o vizinho pode te decepcionar, mas Jesus nunca decepciona ninguém. Então procura ter essa intimidade, você vai ver como você vai ser feliz, como você vai ter uma razão para viver, como você vai ter uma esperança, como você vai ter um ajudador e um amigo fiel do teu lado. Eu te desafio a procurar conhecer quem é Jesus de verdade. Não só aquele Jesus que você ouviu falar por aí, mas o Jesus verdadeiro. Busque essa intimidade com ele. Busque conhecer quem ele é verdadeiramente. E você vai ser muito feliz e abençoado. No versículo de número 19, versículo de número 18, Jesus respondeu para Pedro e disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois que Pedro disse para Jesus quem ele era, Jesus disse: realmente, Pedro, tu me conheces. Eu vou te dar a chave do céu, ou seja, eu vou te dar a autoridade da palavra, para que através da palavra que sai da tua boca, muitas vidas alcancem o reino do céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque ela vai estar edificada sobre a rocha, que a rocha é Jesus. Lá em Atos 4, versículo 11, o próprio Pedro diz quem é essa pedra. A pedra é Jesus. Então, meu irmão, há uma promessa, que se você conhecer quem é Jesus, buscar verdadeiramente, ter uma intimidade com ele, as portas do inferno não vai prevalecer contra você, porque a igreja está edificada sobre a rocha. Quem é a igreja? A igreja não são o templo, não é as paredes, e não é qualquer pessoa que está dentro da igreja. A igreja é aquele que conhece a Jesus, que vive para ele, adora ele em espírito e em verdade. Então, meu irmão, quem é Jesus para você? Se você ainda não conhece, há uma oportunidade de você conhecer. As portas estão abertas. Um dia ela vai se fechar. Então, se entrega para ele. Obedece a Jesus. Não é tempo de brincar, é tempo de buscar a Deus. Jesus está voltando. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Fique com Deus.